Olá pessoal, estamos começando mais um Na Resenha com Mendanha. Hoje também muito especial, eu estou com o Dr. José Marcelo de Oliveira Penteado. Ele que é médico do trabalho, é perito, é especialista em valoração do dano corporal pela Universidade de Coimbra. E ele percorre o Brasil todo com o curso Imersão em Perícias Médicas em Doenças Ocupacionais. Quer dizer, conhecimento tem demais. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado por estar aqui. Maravilha. Estou muito feliz aqui de estar podendo estar conversando com você. Maravilha. Primeira pergunta. Quando se fala de valoração do dano, especialidade sua, para muitos juízes, a melhor tabela que existe ainda é a tabela da SUSEP, né, da Superintendência de Seguros Privados. Qual que é a sua análise sobre essa tabela, sobre as suas limitações e o que se tem de novo sobre esse tema? Bom, primeiro a gente tem que entender e aprender o que é um baremo. Então, um baremo é uma tabela. Então, existem vários tipos de baremos, o baremo europeu, o baremo argentino, o baremo espanhol, português. E a SUSEP também é um baremo, porque ela também é uma tabela. A única questão é o seguinte, cada baremo, cada tabela, ela tem que ser utilizada para o fim ao qual ela foi criado, né? Então, vamos dar um exemplo, baremo da Sociedade Francesa para avaliação da vida autônoma. Então tem um baremo lá que está especificado para essa atividade. Muito bem. Para que a SUSEP foi criada? Na verdade foi para indenização de seguradoras. Ela não foi criada para avaliação de capacidade laboral. Então o pessoal, na minha opinião, está utilizando completamente equivocadamente essa tabela, porque está informando uma tabela para a capacidade laboral. E o que nós temos, inclusive na lei da SUSEP? Se você for ler a lei da SUSEP, vai ter uma determinação lá assim. Essa tabela, caso não encontrar, mais ou menos assim, caso não encontrar o risco, a lesão nessa tabela, você pode fazer uma análise aproximada, ressaltando-se que independe da atividade profissional. Então a própria SUSEP lá está dizendo que ela não serve para atividade profissional. Então não se pode utilizar nem essa tabela da SUSEP para atividade profissional e muito menos nenhuma outra tabela, nem o baremo europeu, nem o argentino. O que essas tabelas nos informam? Elas nos informam o déficit funcional. Então a tabela da SUSEP serve para dizer que existe um déficit funcional. O que é o déficit funcional? Comparado com uma pessoa normal, 100%, eu perdi, por exemplo, o quinto dedo da mão esquerda. Perdendo o quinto dedo da mão esquerda, qual que é o meu déficit funcional? Pela tabela da SUSEP, eu tenho um déficit funcional de 12%. Qual que é a minha incapacidade laboral? Não sei. Isso é o que as pessoas às vezes confundem, né? Sim. Colocam como Vai sinônimo. depender da profissão. Então, por exemplo, eu perdi o quinto dedo da mão esquerda. Eu sou pedreiro. Qual que é a minha incapacidade laboral para pedreiro sem o quinto dedo da mão esquerda? Absolutamente nenhuma. O pedreiro vai continuar trabalhando normalmente, sem necessidade nem de esforços suplementares, sem o quinto dedo da mão esquerda. Então ele não deveria receber um pensionamento de acordo com o artigo 950 do Código de Processo Civil até os 74 anos de idade. Por quê? Porque o artigo 950, o que ele fala? É a incapacidade ou redução da capacidade para o ofício ou profissão. Para o ofício dele, que é o de pedreiro, ele não tem redução da capacidade laboral. Ele vai receber o quê? Os outros danos. O sofrimento padecido, o dano estético, o dano moral pelo acidente. Então ele vai receber outros danos, mas não o pensionamento pelo artigo 950 do Código de Processo Civil. E agora, se o cara for pianista? É outra história. É outra história. Né? Então ele não tem o quinto dedo da mão esquerda e ele vai ter uma redução parcial da capacidade, porque ele vai precisar ter esforços suplementares. Aí sim, então ele tem uma redução parcial, e aí eu acredito que o juiz deveria então indenizar pelo déficit funcional de 12%, até os 74 anos. Somando-se alguma coisa a mais. Agora ele perdeu 3 dedos da mão esquerda. O pedreiro está inválido para ser pedreiro? Não, ele pode continuar trabalhando como pedreiro. Mas obviamente tem uma redução da capacidade laboral. Então vamos supor que desse 29%, esses 3 dedos. Então ele vai receber 29%, de acordo com o artigo 950 do Código de Processo Civil, até os 74,8 anos de idade.
E o pianista? A incapacidade do pianista não é 29%, porque ele não vai ser mais pianista. Mudou totalmente, tem que mudar de profissão já, né? A incapacidade para a profissão é total, 100%. Então ele deverá receber 100%. Então é isso que nós devemos informar o juiz e tentar fazer essa análise com o juiz. Assim, eu posso utilizar uma tabela? Posso, mas ela vai ser utilizada para déficit funcional. A incapacidade laboral vai depender da profissão dele. E aí é o que eu vou fazer essas análises e informar o juiz para que ele melhore e indenize o trabalhador. E como esse não é ainda a prática vigente nos tribunais, isso é uma mudança de cultura, né? Com certeza é uma mudança de cultura e que a gente tem que levar aos magistrados isso. Então, no meu curso aí que a gente dá de imersão, a gente tem trazido isso para os peritos e para os peritos informar os magistrados. No Paraná, isso já é pacificado ali na nossa região norte do Paraná, Londrina. Todos os peritos têm valorado dessa maneira, os juízes têm aceitado esses laudos. Por quê? Porque foi uma mudança que nós começamos a implementar lá em 2011 e já estamos em 2016, agora está indo tudo bem. Perfeito. Bom, quando se fala de perícias e nexos de causalidade com o trabalho, tem ganhado proeminência o assunto transtornos mentais relacionados ao trabalho. O nexo de causalidade entre, por exemplo, uma depressão e o trabalho, ele é mesmo complicado de fazer? Ele tem se tornado mais simples? Qual que é o panorama de nexo de transtornos mentais e trabalho? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que nunca vai ser um nexo de causa, né? Então, uma depressão não tem quem quer, né? Ela tem várias causas lá, todas as causas neurobiológicas, neurofuncionais, né? De catecolaminas, serotoninas, todas aquelas questões hormonais também, né? Então, genéticas, né? Então hoje quando nós vamos falar, por exemplo, uma depressão, a gente não pode falar em causado pelo trabalho. No máximo nós vamos poder identificar uma concausa com o trabalho. Perfeito. E para fazer uma perícia de depressão, obrigatoriamente, na minha opinião, para ela ser feita, ela tem que ser feita sempre apoiado nos prontuários médicos, não em relatórios do psiquiatra. Eu não gosto de relatório de psiquiatra, porque infelizmente existem as questões do clientelismo. Então eu não gosto de receber um relatório psiquiátrico, eu gosto de receber o prontuário médico, para saber o que essa paciente falou para o psiquiatra na época lá que ela teve as crises de depressão. Porque muitas vezes já vai falar todos os problemas sociais, familiares, ela vai contar todo o histórico do psiquiatra, que não vai contar para a gente na perícia. É verdade. Né? Quando ela chega para a perícia, ela vai nos dizer só, não, eu tenho uma depressão porque eu tinha um assédio moral ou cobrança de metas. Agora, nós vamos ter que avaliar essa situação que ela está falando e comparar com o prontuário médico. Outro ponto importante ela teve assédio moral? Como que eu vou comprovar isso? Essa comprovação não parte do perito. Eu vou comprovar, eu vou dizer assim, existem nos prontuários médicos informações de problemas do trabalho. Porque se ela tiver problema no trabalho, ela vai contar para o psiquiatra dela, vai estar escrito no prontuário. Então existem informações no prontuário que teve problema no trabalho, etc. Só que a depressão, a pessoa tem aquele sentimento também de inferioridade. Então, ela pode estar achando que está sendo perseguida quando na verdade também não está, né? Faz parte da pessoa com depressão. Então eu também não tenho que comprovar isso. Então na comprovação do nexo com o causal se eu tiver prontuários médicos determinando fatores laborais e se eu tiver a comprovação que será dela para o juiz, não dela para mim, perito, de que existiu realmente o assédio moral ou outros danos no trabalho, nós vamos poder sim estabelecer então um nexo de concausa, né? Então é baseado, a perícia de transtorno mental é baseado muito nas questões pretéritas, né? Analisando, investigando cuidadosamente todos os prontuários médicos da época quando ela trabalhava e quando ela estava exposta ao risco laboral. Fácil não é? Não é fácil, não é fácil. Mas é possível. Mas é possível e ela determina obrigatoriamente uma investigação cuidadosa. Perfeito. Para fechar esse assunto de transtornos mentais relacionados ao trabalho, ela hoje, especialmente a depressão, já se coloca aí em segundo lugar nas estatísticas previdenciárias com relação
a doenças relacionadas ao trabalho, perdendo ainda para o grupo das chamadas Lerdortes. Fazendo aqui uma espécie de atividade vidente, eu sei que a gente não tem uma bola de cristal, mas quando a gente analisa daqui 10, 20 anos, o senhor consegue arriscar alguma doença que vai estar mais proeminente no futuro? Eu acho que não, assim, com mais proeminente não. Eu acho que nós vamos aprender mais sobre transtornos mentais. Então, da mesma maneira, se a gente for lembrar da Lerdort na década de 90, existiam muitos diagnósticos de Lerdort naquela época que hoje nós não daríamos, né? É verdade. O conhecimento da biomecânica, o conhecimento da ergonomia foi nos trazendo até a saber assim, não, isto aqui é uma Lerdort e isto aqui não é uma Lerdort, né? Então, ainda nesse nosso período aí de transtorno mental, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender. Tem muito a conhecer que a prática diária vai nos dar, para a gente também vai chegar uma hora que nós vamos conseguir definir melhor o que é um transtorno mental relacionado ao trabalho e aquele que não, separando assim o joio do trigo. Né? É verdade. É isso aí, esse é o Dr. José Marcelo de Oliveira Penteado. E agora a gente passa para um momento mais ameno dessa entrevista, porque o pessoal quer conhecer também um pouco, além desse grande currículo que você tem, dessa pessoa que se mostrou muito simpática aqui desde o momento que a gente começou a bater um papo. Então eu vou falar uma palavrinha e você, depois em resposta a essa provocação, você fala outra. Tá bom. Coisa meio Marília Gabriela. Vamos tentar. Vamos lá. Começando. Medicina. Medicina foi meu sonho aí de toda a vida, né? Então, eu já de criança, já sempre quis ser médico e consegui aí, com dificuldade até conseguir ter esse sonho na minha vida, né? Medicina é minha vida. Perícia. Perícia foi uma especialidade que eu abracei no ano de 2000, uma atividade que eu comecei como médico do trabalho. E a atividade depois pericial, inclusive, passou a modificar a minha visão até de médico do trabalho. Então, eu comecei a ver que muita coisa que eu fazia errado como médico do trabalho, eu aprendi com a perícia, porque a perícia vai mostrar para você o problema lá na frente, né? Onde a água vai cair, né? onde então, deságua o rio. A perícia melhorou por demais aí a minha atuação como médico do trabalho. E hoje o meu 99% do que eu faço aí é relacionado com perícia. Docência. Eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, minha irmã é professora, então isso está no sangue, né? E aí há uns 10 anos aí eu venho alimentando esse sonho de estar fazendo os cursos, fiz vários cursos, né? E estamos aí em busca, estamos lutando, estamos em busca aí para estar desenvolvendo cada vez mais essa área. Né? Futuro. A Deus pertence, né? O futuro está aí, acho que a gente tem que estar vivendo aí buscar os nossos sonhos, lutar os nossos sonhos, e o futuro a gente vai ver aí na frente o que vai acontecer. Família. Família eu tenho minha esposa, né? Eu acho que eu não seria hoje o que eu sou se eu não tivesse o apoio que eu tenho da minha esposa. Né? Ela que me apoia em tudo, ela que me dá condições de eu fazer o que eu faço. Deus. É a nossa vida, né? Então, tudo. Um dia para não se esquecer. O dia que eu entrei na faculdade. Um dia para se esquecer. Um dia para esquecer? Eu acho que nenhum. Eu acho que tudo que a gente vive de bom e de mal, tudo tem o seu valor, né? Tudo tem o seu ensino. Então, não vai se esquecer nenhum. Tudo certo. Dr. José Marcelo Penteado, por Dr. José Marcelo Penteado. Cara esforçado. E humilde. Deu pra ver que é. Obrigado pela entrevista. Cara, obrigado você aí. Foi um prazer muito grande estar com você. Muito legal. Muito bom. Dr. José Marcelo Penteado, que é um dos palestrantes do 3º Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho, que acontece agora em novembro em São Paulo. Obrigado a vocês que acompanharam mais um Na Resenha com Mendanha. Até a próxima. Boa, cara, legal. Nossa, demais.